Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. WTC e Você, que é uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos, sempre trazendo assuntos de grande interesse e que impactam diretamente a sua vida nas suas noites de terça-feira. Lembrando que o nosso programa também é reapresentado aos domingos às 9h30 da manhã. E hoje nós temos conosco aqui uma convidada, aliás, são convidados, porque ela representa todo um grupo de pessoas, uma empresa que está fazendo a diferença na saúde. Ela vai contar um pouco dessa história para nós. Tudo bem, Amanda? Tudo bem. Então, a Amanda, ela é diretora da Diffusion. Diffusion, que é uma empresa voltada para a área de diagnóstico por imagem. É isso mesmo, Amanda? Isso mesmo, Armando. É uma empresa iniciante, né, familiar, uma empresa pequena ainda, mas com a cabeça de empresa grande, né? Amanda, conta pra nós como é que foi o início e a ideia, porque assim, eu tive a oportunidade de estar com o Denis esses tempos atrás. Denis é o presidente da empresa, ele e sua esposa Rose, que não puderam vir porque estão em viagem, enfim. E o que ocorre é o seguinte, ele me contava um pouco dessa vontade que a empresa tem de fazer a diferença e de levar as pessoas mais simples, mais humildes, exames que hoje custam assim os olhos da cara, como é o caso da tomografia computadorizada e como é o caso da própria ressonância magnética. A ressonância magnética é um nome que até assusta quando a gente ressonância magnética. O médico fala para você tem que fazer uma ressonância magnética, você fala, não, para, porque além do custo, é um exame que é meio complicado, você tem que entrar num tubo, tem que ficar lá dentro, você tem que, de repente, tomar anestesia, enfim, é meio complicado, né? Mas antes de você contar toda essa história, de você colocar para nós o que é a Diffusion e como é que ela vê e como é que ela tem levado até o grande público esse exame de uma forma bem mais acessível. Sim. Quero que você conte um pouco da sua história. Claro. E da história de como você chegou lá, e você também conte um pouco da história do Denis. Olha, Sim. O Denis, que é o presidente, tem uma história sensacional, um jovem muito promissor, um jovem de sucesso já, e que tem uma história muito legal. A Amanda vai contar para nós. E Amanda, fala um pouco aí de você, como é que foi essa história toda, Amanda? Vamos lá, então, eu também venho de família humilde, né, da periferia de São Paulo, na Zona Norte. Sou uma das primeiras a me formar na minha família. Me formei em biomedicina há 11 anos atrás. 11 anos atrás, biomedicina era desconhecida ainda para muita gente, né? As pessoas falavam, mas você é médica, você é bióloga. Não, eu sou biomédica, né? E hoje a biomedicina tomou um tamanho bem diferente. Então, todo mundo sabe hoje que o biomédico é o profissional que está mais envolvido aí com os exames, né, diagnósticos, seja análises clínicas ou seja a parte de diagnóstico por imagem. Então, eu me especializei, né, no diagnóstico por imagem, principalmente na ressonância magnética, e aí eu moro próximo de uma das unidades da Diffusion, que é no Tucuruvi, né? E eu passava na frente e falava assim, nossa, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. Nossa, um dia eu vou trabalhar nessa clínica. E você sabe, Armando, que quando o universo escuta, né, ele conspira a favor, né? E aí eu fui convidada para ir para o quadro da Diffusion. Já havia passado por outros laboratórios maiores antes e tudo mais. E aí eu levei a minha experiência, né, não só como biomédica, mas como líder para a Diffusion. E isso foi em 2015. Então, de lá para cá, a gente tem feito todo um trabalho diferenciado realmente, como você disse, na saúde, né, para poder dar às pessoas das classes menos favorecidas, né, a mesma qualidade técnica, médica, de humanização, né, de atendimento, de acolhimento, que uma pessoa que tem um bom convênio médico, que tem posses, pode pagar, né, na rede aí que a gente tem hoje no mercado. Então, nós viemos realmente com esse diferencial, entregar o mesmo serviço de classe A para qualquer uma das outras classes aí da nossa sociedade. Você sabe, Amanda, que hoje a área da saúde
a área da saúde é uma área muito conturbada, vamos dizer Sim. assim, né? Nós não estamos encontrando muito o norte, às vezes fico pensando que a nossa saúde está meio que ali na UTI. Nós aqui, da WTC e você, nós procuramos abordar os assuntos pela ótica do coaching, que é aquela do lugar onde se está, né? Do lugar onde podemos chegar, onde almejamos chegar, né? Sim. Agora eu acho que na saúde nós temos um grande caminho a percorrer, né? Tem que ser feito um grande coach no setor para a saúde chegar até lá. Você como biomédica, como é que você enxerga hoje o setor de saúde no Brasil? Então, Armando, inclusive, dentro da minha história de vida, né, eu tenho experiências tanto de uma ponta quanto da outra. Então, assim, eu comecei a minha história profissional fazendo estágio no Hospital Sírio-Libanês. Então, você pode imaginar o que é um atendimento no Hospital Sírio-Libanês, né? A gente sabe aí que lá é maravilhoso, né? Coisa de primeiro mundo e tudo mais. E, em contrapartida, logo na sequência, eu fui para um hospital público. E aí é totalmente diferente, é outro mundo. Então, assim, você vê muito a discrepância, né, infelizmente, inclusive na área da saúde, né, em relação à economia do país mesmo, né? Ô Amanda, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Assim, eu tenho amigos médicos, né? Pessoas que são ligadas muito estritamente à área da saúde, né? E tenho amigos que jogam muito no time do SUS. Eu vou ser sincero com você, com todos vocês. Apesar de todas as críticas, eu já tive meus atendimentos pelo Sistema Único de Saúde e fui muito bem atendido. Eu andei durante muito tempo aí de moto, tá? Eu tive um problema, quebrei um pé, enfim, e fui atendido e tive um excelente atendimento, eu não Sim. posso reclamar, né? Em várias situações eu tive esse atendimento, eu entendo hoje quando esses amigos meus que são médicos e que atendem pelo sistema, quando eles digamos assim, que eles ficam um pouco arrepiados quando a crítica é muito intensa com relação ao SUS. Eu entendo, os colegas da imprensa aí, eles estão sempre aí, os veículos batendo, e tem que bater mesmo em cima, porque eu acho que é a maneira de nós procurarmos melhorar esse atendimento. Porém, eu entendo que a questão aí é uma questão de equilíbrio, né? Sim. Questão de políticas públicas de saúde mais equilibrada. Não seria isso o caso, Amanda? Exatamente. Inclusive, nós temos aí inúmeros hospitais de ponta do SUS também, né? O Hospital das Clínicas, inclusive, é um hospital imenso, um hospital de ponta e que atende a rede pública, né? Mas existe ainda assim um pouco da discrepância em relação ao diagnóstico por imagem, porque são equipamentos caríssimos. São equipamentos que custam muito caro, não só para você comprar, para você adquirir, mas para você manter, né? Então, manter esse serviço funcionando custa muito caro, né? É muito difícil. Por isso, também chegam aí as empresas privadas, né, para prestar esse serviço de auxílio até, né, à rede pública, e que a gente tem a dificuldade também, né, de manter esses equipamentos, né, de estar sempre com a tecnologia de ponta para oferecer para as pessoas, porque realmente custa muito caro. Eu vou contar para vocês aqui, eu já tinha comentado isso aqui em off, aqui, que nós estávamos aqui conversando antes do programa aqui com a Amanda. Eu tive um problema aí off, enfim, foi me aconselhado a fazer aí uma ressonância magnética, o tal do exame. Ressonância magnética é ressonância magnética, né? Muito bem. Aí fui pelo sistema, né? Fui fazer esse exame num hospital aí também muito reputado, etc e tal, mas enfim. Cheguei lá, fiquei naquela fila toda, aquela história toda. Olha lá, entra lá. Você entra, passa por um exame, alguém espeta você fica com o negócio ali no braço, olha lá, vai ter que colocar como é que se diz? Um contraste. Um contraste, que é uma química lá, tá. Isso. E dá uma esperada, né? Tá. Aí eu acredito assim, primeiro que o atendimento, aí vai uma crítica minha ao sistema, primeiro que o atendimento ele já criou uma certa expectativa, porque eu fiquei ali mais ou menos 1 hora esperando até ter o espaço para entrar na tal máquina, você já fica meio que tenso naquele negócio, né? Uhum. E depois eu entrei, foi colocado lá e eu tinha que, corpo inteiro, porque era aqui no ombro, enfim, um tubo, né? Isso. Eu acho que você que está me assistindo, um monte aí deve ter esse tipo de problema. Entrar naquele tubo, aí você entra no tubo. Então você fica meio claustrofóbico, é o termo, dentro do tubo. Agora eu vou contar para vocês, viu? Para você também, Amanda.
Não é que eu, assim, inconsciência, e aí vai aqui um parênteses aí com relação à questão da programação neurolinguística, que diz que nós somos 95%, há quem diga que é mais, né? De subconsciência e 5% de consciência. Então o meu subconsciente comandou o meu corpo e eu não parava e não ficava quieto dentro da máquina, né? Isso. Fiquei lá realmente aquele negócio em cima de mim, aquele tubo, e eu não conseguia fazer o exame, porque você tem que estar lá meio que estático e tudo mais. Acho que o processador da máquina, nossa, processador da máquina, porque tem toda uma situação de tecnologia aí, né? Sim. Creio que o processador da máquina, ele era um pouco mais de outra geração, então demandava que o exame era muito longo. Você tinha que ficar dentro da máquina durante um período de tempo muito longo e, sinceramente, não teve jeito. O médico teve que me tirar, falou, olha, você me desculpe, vamos ter que remarcar e você vai ter que voltar aqui com o anestesista para ter uma sedação. E aí tem todo um outro procedimento e tudo mais. E resultado, meus amigos, é que eu não voltei. Fui ver um exame particular, era mais ou menos o olho da cara, né? Aí, como não era algo assim de urgência, pelo menos eu acho que não, eu acabei postergando esse exame. O que eu confesso a vocês não é nem um pouco aconselhável do ponto de vista da saúde. Mas, então, quando eu tive acesso aqui à Diffuse e ao trabalho que eles estão fazendo, que a Amanda vai contar aqui para nós, eu achei fenomenal, fantástico. Você que tem aí exames dessa monta para fazer e que tem as mesmas dificuldades, né? As mesmas fobias, né? Estava falando para a Amanda aqui, antes de entrar no ar, que eu preciso fazer uma ressignificação dessas histórias para acabar com essas fobias, entendeu? Os coaches também têm seus pontos falhos, viu? Então, o que eu quero é o seguinte, foi fantástico ter conhecido a Diffuse. Conta um pouco para nós a história. Ela vai falar um pouco da história do fundador, que é o Denis, né, Amanda? Isso. O Denis, ele é um empreendedor nato, né? Ele já nasceu para isso. Então, também vem da periferia da Zona Leste de São Paulo. Começou a trabalhar muito jovem, muito jovem. E ele é jovem ainda, né? Porque ele tem 34 anos. Então, a nossa diretoria, no geral, na Diffusion, é uma diretoria jovem. E eu acho que isso faz muita diferença hoje, né? Porque os grandes laboratórios aí já estão há um bom tempo no mercado, né? Enquanto a gente está no início, né? Estamos com 8 anos de empresa, mas do ponto de vista empresarial somos um bebê ainda, né? Mas um bebê que sabe onde quer chegar. Então, o Denis, ele é o motor de tudo isso, né? Ele tem uma visão muito, muito grande e um coração maior ainda. E tem um segredo, né? Vou contar o segredo do Denis. O segredo do Denis é a esposa. Né? A esposa Rosa, que é a motivação dele. Né? Eu acredito, inclusive, que não, né? Que não só a Rosa, acho que a família, porque ele tem também duas filhas lindas, isso, enfim, eu acho que isso. Toda a família contribui muito, né, para esse sucesso que ele está tendo. Sim, a gente sabe que para um empreendedor, né, chegar mais longe, ele precisa ter o apoio atrás, né? Ele precisa ter aquela retaguarda. Se ele não tem aquela retaguarda, ele não vai também, né? Então, a família é muito importante, é um dos valores do Denis, com certeza. A fé também, né? Eles são muito, muito cristãos, então é uma fé inabalável. Passamos por diversas dificuldades, não pensem que a nossa vida é fácil, porque não é, né? Mas a fé é realmente inabalável. E aí a gente tem tudo isso dentro da Diffusion, né, como os nossos valores. Então, a gente não abre mão da humanização, a gente não abre mão do respeito à vida, ao meio ambiente, a gente não abre mão dessa fé inabalável, né? Então, são realmente valores que carregam toda a equipe para fazer esse atendimento diferenciado para as pessoas hoje. Eu fico observando que hoje em dia muitas corporações, muitos empresários, sobretudo os empresários mais jovens, estão se atentando para a questão das empresas mais humanizadas. Sim. Né? Você veja que até eu estava lendo um livro esses dias sobre o Marketing.4, né? 4.0, Marketing 4.0, que nos remete à questão da permissão, né? Ou seja, de você, hoje em dia, não estamos focados, as empresas não estão focadas mais exclusivamente no produto
ou na prestação de serviços que elas Não. fazem, né? Mas na pessoa que está recebendo esse benefício, né? Exato. Então, você chegar até a essa pessoa, pedir permissão a ela, para você dizer a ela o que você pode contribuir com ela, seja na área da prestação de serviço ou no produto que você está ali produzindo, enfim, colocando no mercado, eu acho que é um passo nesse sentido, né? Porque a ideia é você trabalhar em conjunto com essa pessoa, ou seja, você ver o ser humano e dizer a ela, eu estou aqui para interagir com você, Sim. para lhe ajudar nesse sentido. Eu acho que é essa bem a filosofia que norteia, pelo menos pelo que eu pude observar, né, pelo nosso papo e tudo mais, que norteia os caminhos da Diffusion, né? Sim, com certeza, Armando. Na verdade, eu tenho até costumo dizer, né, que a gente trabalha com vidas. Então, e essa vida, ela é o amor de alguém, né? Então, a gente tem uma baita responsabilidade na mão, né? E, além disso, você buscar um serviço de diagnóstico, a pessoa já vem com aquele medo de repente, né, ter alguma coisa, ter que entrar numa cirurgia, como você mesmo mencionou, seu ombro, né? Então, são pessoas que já vêm, né, com uma situação diferente. Então, você tem que ter todo um acolhimento, né? Tem que ter a forma de tratar, tem que fazer essa pessoa confiar em você. Então, hoje, a forma que a Diffusion trabalha realmente é um diferencial no nosso mercado, né? Assim, eu contei para você um pouco de minhas experiências aí, né? Sabe o que acontece? É aquela história, né? Você está ao lado de uma pessoa que trabalha na área da medicina, você já conta uma história sua para ela, né? Você não vai pedir uma consulta, né? Aquela questão do dentista que está na festa, o cidadão se aproxima e fala, mas doutor, eu estou aqui com uma dorzinha e tal. Estava conversando com ela e falando para ela das minhas experiências que eu tive enquanto aí, todos nós somos humanos, a gente está sempre precisando aí. Hoje em dia a tecnologia na medicina é muito grande, não? Muito, Amanda? muito. E a gente está sempre precisando, eu acho que a longevidade do ser humano está também muito calcada, não só na questão. Estava conversando com os amigos esse dia, a questão do saneamento também, Sim. importantíssimo. Acho que a longevidade está bem no saneamento, né? Sim. Descomposto tudo. Mas a tecnologia que está sendo usada na medicina hoje, pô, as cirurgias cardíacas, as cirurgias ósseas, como por o caso que eu fiz aqui, eu tive que colocar alguns pinos no pé e tudo mais. Enfim, a gente vai trabalhando e eu acredito que a medicina vai trabalhando com essas vertentes e a tecnologia vem de encontro a dar essa longevidade. É uma qualidade na prestação de serviço de saúde, não, Amanda? Sim, com certeza. Nós temos todo ano novidades tecnológicas em relação ao diagnóstico por imagem. Todo ano. Né? Tanto que existe uma feira própria para isso, anual, né, em que os profissionais vão até lá para ver as novidades. E são inúmeras, Armando, inúmeras mesmo. São novidades, assim, que você desacredita e fala, meu Deus, a medicina realmente está avançando cada dia mais. Ô Amanda, você já é biomédica há algum tempo, né? E você já trabalhou em outros laboratórios, além da Diffusion, né? Sim, sim. E como é que foi essa experiência de outros laboratórios, a experiência que você tem hoje? Como é que você vê essa área? A questão do diagnóstico, porque assim, eu tenho a impressão, eu não sou estritamente ligado à área da saúde, muito embora poderia até dizer-se que sim também, porque nós trabalhamos aqui na World Trade Center muito com a saúde mental, né? Que eu acho que no fim das contas ela acaba interferindo na saúde de todo o corpo, né? Uhum. Eu acho que aquilo é mente sã em corpo são, né? Isso é uma verdade, né? Uma realidade, né? Então veja bem, medicina por imagem, né? Diagnóstico por imagem, né? Isso. E isso se tornou uma área, porque antes eu me lembro, você ia ao médico, eu era pequenininho, acompanhava minha mãe, ou mesmo eu, enquanto criança, eu tenho lembranças que o médico, basicamente, ele era o clínico geral, que ele dizia para você, olha, ele te examinava e já dizia para você, ó, você tem tal problema, te dava uma receita, ele dava um diagnóstico ali, né? Uhum. Eu acho que a coisa, a partir do momento que a medicina começou a caminhar pelos caminhos da especialização, ela trouxe consigo essa situação do diagnóstico ser também mais especializado, né? Sim. Eu não sei se eu estou falando dentro do jargão da medicina, não seria mais ou menos. E aí houve essa segmentação, né? Ela ficou mais segmentada. Sim, com certeza. Né? E cada exame se complementa.
né? Então, uma ultrassonografia, geralmente ela precisa de mais algum outro tipo de exame para se complementar e fechar o diagnóstico. A ressonância também, muitas vezes, não é sozinha, né? O paciente já fez uma ultrassonografia antes, e o médico ainda está querendo pesquisar melhor. A tomografia, a mesma coisa. Então, a gente costuma dizer que os exames são sempre complementares. Né? Então, não deixem de fazer um exame porque está fazendo outro, né? Porque muitas vezes um diagnóstico diferencial, ele acontece na comparação de duas modalidades diferentes. Tá? E acho que só vem a complementar o diagnóstico final do médico, que é, no fim das contas, que vai caminhar você para, enfim, para o tratamento adequado, para a terapia que deve ser feita, não? Sim, com certeza. Hoje, praticamente 100% dos médicos, eles pedem exames na hora que você sai da consulta, né? No final da consulta, bom, vamos fazer um exame para encontrar aí qual é a patologia, quais são os problemas que está cometendo aquele paciente. Então, a maioria dos médicos prescreve, né, exames de imagem. Hoje não tem como fugir mais disso não, Armando. Pois é, antigamente você ia lá, o médico olhava para você, botava lá o estetoscópio, isso, né? Isso. Ali ouvia seu coração, mas dá uma tossidinha, fala 33 é legal falar 33, né? E aí ele já prescrevia ali, mas houve uma progressão também no sentido assim das próprias doenças em si, não? Sim. Ou melhor, a perda da saúde, ela se propagou mais, não? Sim, mas os médicos também, cada dia mais... Bom, o médico não para de estudar nunca, né? Nenhum profissional da saúde tem que parar de estudar. A gente está sempre se atualizando, né? Eu mesma dou aulas de diagnóstico por imagem também. Então, a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, porque a medicina avança muito, como a gente falou anteriormente, né? E hoje o grande papel da Diffusion é trazer essa medicina avançada, né, para a população mais carente. Principalmente aqui da cidade de São Paulo, mas a gente acaba atendendo a Grande São Paulo, o interior, o litoral, né, porque realmente, como você disse no começo, o nosso preço é extremamente acessível, mas não é só o preço. Né? Às vezes as pessoas até se assustam, falam, nossa, está muito barato, né? Será que é bom? É bom, é de coração, é com vontade, é com qualidade técnica e médica. Então, assim, os meus médicos radiologistas são os mesmos de grandes laboratórios aí, né? Então, não tem diferença. Inclusive, nós temos um médico na nossa equipe, radiologista, que presta serviços para grandes times de futebol. Então, nós atendemos atletas, patrocinamos alguns atletas, né? Porque a Diffusion também tem o seu viés social. Né? A gente sabe o quanto o atleta no Brasil precisa de apoio. Né? E o atleta... Não, na verdade é o seguinte, eu quando fiz uma visita à Diffusion, você estava lá, né? Tive a oportunidade ali de conhecer essa unidade que está aqui em São Paulo, essa unidade que já está, você vai passar a funcionar, né? Isso. Porque a Diffusion ela tem 4 unidades, não, Amanda? Isso, são 4 unidades hoje. Nós temos a unidade principal hoje no Tucuruvi, né? Na região do Tucuruvi, na Zona Norte, Avenida Nova Cantareira, 2575. Temos unidade na cidade de Diadema, que é uma unidade também recém-inaugurada, Avenida Alda, 350, no centro de Diadema. E temos uma unidade nos Jardins, né, na região da Paulista, que está dentro, inclusive, do laboratório Zimmermann. Né? Então, Rua José Maria Lisboa, 1163, segundo andar. E agora nós vamos inaugurar, provavelmente daqui 15 dias no máximo, uma nova unidade, uma mega unidade na Barra Funda. E essa unidade promete muito, Armando, muito mesmo, porque são todos os métodos de diagnóstico por imagem juntos, né? Então, vamos ter mamografia, densitometria óssea, raio-x, ultrassom, tomografia e ressonância. E sempre com o preço popular. Então, veja só, né? Vocês estão atendendo todo um pessoal ali. Eu acho que vocês estão atendendo todo o pessoal, na verdade, assim, de São Paulo. Região aqui, São Paulo capital, e da São Paulo, região metropolitana, Sim. né? Porque, veja, você que está aí na cidade de Guarulhos, nas cidades adjacentes a Guarulhos,
está aqui conosco nesse momento aqui, acompanhando o nosso bate-papo, é o que falou a Amanda, né? Os preços praticados aí por esses exames com tecnologia de ponta, é isso que eu gostaria de perguntar. Quer dizer, a filosofia de atendimento, essa mesma unidade que você tem, por exemplo, lá no Jardins, que é uma região mais nobre aqui de São Paulo capital, você tem a mesma filosofia e o mesmo atendimento e a mesma tecnologia, por exemplo, em Diadema, que é um pessoal que atende ali toda uma questão de operariado e tudo mais, não seria? Sim, com certeza. A gente mantém sempre o padrão, né, de qualidade, então isso envolve o equipamento também, né? Não é só a parte médica, a parte técnica também. Então, nós temos equipamentos, as nossas ressonâncias são de alto campo, temos baixo campo também, porque justamente tem a questão da claustrofobia, né? Então, para atender esse grande público... Como é que funciona essa questão de baixo campo, alto campo? Como é que seria isso? Sim. Uma explicação rápida aqui para os nossos telespectadores. A ressonância magnética, ela não é um método de radiação ionizante, né? Ela é uma radiação não ionizante. Então, nós trabalhamos com radiofrequência. A mesma onda do rádio, que a gente faz lá o AM, FM, é a mesma onda usada na ressonância magnética, tá? Então... Amanda, se você me permite, seria assim, porque você tem uma série de barulhos ali na ressonância. Ele bate e retorna a você, né? Então, se você tem algum desequilíbrio onde naquela região, ele vai te dar uma... Seria mais ou menos isso? Exatamente, é por isso que a ressonância é barulhenta, né? As máquinas mais recentes também já estão com anti-ruído. Então, tudo isso, e fora outros tipos aí de acessórios do exame, né? Para que essa coisa ruim, né, de ficar barulho durante o exame seja zerada. Mas, enfim, a ressonância, ela utiliza um campo magnético, né? E o campo magnético é que vai variar em campo fechado e campo aberto. Então, campo aberto, o campo magnético é menor. Campo fechado, o campo magnético é maior. E aí é que acontece a magia, né, da ressonância. Então, o campo magnético menor, a imagem não vai ser uma qualidade tão alta quanto a do campo alto, né? Então, quanto maior o campo, melhor a qualidade, tá? Mas, para quem tem claustrofobia e não consegue ficar lá no túnel, como você, né, Armando, tem o equipamento de campo aberto, tá? Além disso, a gente tem outros métodos, né, outras técnicas para quem tem claustrofobia. Nós fazemos um atendimento realmente personalizado na Diffusion para esse público, essas pessoas, permitindo que o acompanhante fique dentro da sala, de mão dada com o paciente. Se o paciente não pode trazer um acompanhante, eu mesma muitas vezes fico dentro da sala, mas a minha equipe também é toda treinada para isso, né? E isso traz para a gente uma satisfação enorme, porque você evitar uma anestesia, não que a anestesia não seja segura, pelo contrário, é extremamente seguro, né? As pessoas fazem anestesia todos os dias nas cirurgias, nos exames, mas a gente evita esse procedimento invasivo na Diffusion e o paciente, na maior parte das vezes, sai realizando o seu exame. Maravilha! Vou fazer meu exame na Diffusion. Já sei agora de onde é que eu vou fugir da minha claustrofobia. Eu queria agradecer imensamente aqui a Amanda que trouxe para nós. E olha, você aí que está nos vendo, já viu, né? Precisa de algum exame desse, procura a Diffusion, que eu tenho certeza que vocês serão muito bem atendidos e vão pagar preços realmente acessíveis. Amanda, muito obrigada. Transmita minhas considerações lá para o Denis e esposa. A gente que agradece, Armando, pela oportunidade. Eu gostaria aqui de aproveitar só para deixar o nosso telefone, o nosso site, tá? O telefone é 23480190 e o nosso site é www.diffusion.com.br. Diffusion se escreve D-I-F-F-U-S-I-O-N de navio. É isso aí, Diffusion, contribuindo com uma saúde melhor. Então eu gostaria de agradecer a vocês que estiveram conosco nessa última meia hora. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito do programa, porque trouxe uma novidade muito interessante. Não, é para a vida de todos nós, porque saúde é tudo, né? O resto não tem pressa, já dizia aí alguém aí, né? Entendeu? Muito obrigado pela sua presença, esteja conosco na próxima terça-feira, lembrando que o nosso programa também é reapresentado no domingo, às 9h30 da manhã. Agradecer muito a sua presença e nos encontramos na próxima terça. Fiquem na paz, valeu!